E aí, meninos, bom dia, bom dia. Espero que estejam bem. Faz tempo que não nos vemos. 2 segundas-feiras aí que vocês fizeram provas. Quinta-feira é feriado, então a gente está com né, um contato meio escasso, né? Já não é um contato direto, que está aqui, né, nesse nosso novo formato. E agora, então, por conta desses caminhos, né, que foram feitos, a gente acabou não tendo muito contato nesses dias. Antes de tudo, queria desejar uma feliz Páscoa, né? Porque passou a Páscoa e não tive contato, não tive como falar com vocês. Então, feliz Páscoa, espero que estejam bem. Vamos lá, taca-lhe pau. A gente falou sobre Grécia Antiga, né? Falamos sobre como a Grécia Antiga influenciou na nossa vida, como que foi um grande berço, um dos grandes berços da civilização ocidental. E aí a gente vai dar continuidade a outro grande berço, que é a Roma. A Roma antiga, a nossa vida, a nossa vivência está tomada por essa civilização. Vamos ver como é que surgiu esse grupo, desde o iniciozinho. Vamos pegar aí, ó, se vocês verem o livro de vocês na página 151, certo? Vocês vão ver onde surgiu essa civilização. Nesse mapinha, bem aqui, ó. Aqui nesse mapa demonstra justamente, aponta justamente onde foi que surgiu essa civilização, a Roma Antiga. A Roma Antiga, ela surgiu então na Península Itálica, certo? A Península Itálica é onde hoje é a Itália. E aí é interessante a gente ver que, de acordo com as fontes arqueológicas, os primeiros povos que dominaram a região foram os itálicos. E dentre os itálicos existem duas grandes tribos, que eram os sabinos e os latinos. Esses dois grupos acabaram dominando e criando a cidade de Roma. Depois de um tempo, os etruscos dominaram essa cidade, certo? É um povo que vivia mais para cima da região da Bota. Esse povo acabou dominando Roma. E a gente vai ver com a influência desses caras na constituição, na construção da cidade de Roma. Bom, sobre o surgimento de Roma, a gente pode afirmar que tem uma lenda e realidade se misturam, né? De acordo com a lenda, Roma foi fundado por dois irmãos, né? Rômulo e Remo, que foi salvo das águas pela loba. A loba conseguiu tirá-los do rio Tibre, certo? E os criou. Logo depois, Rômulo acabou matando Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Bom, de acordo com a lenda, assim surgiu Roma. Com a realidade, o que se afirma é que Roma teve a sua fundação feita por latinos e sabinos. Essas duas tribos se uniram e acabaram criando essa cidade, certo? Controlada por esses dois grupos. A realidade de fato está aí. Roma, a gente pode dividir a sua história em 3 fases. A primeira fase é a fase da monarquia, que vai de 753 a.C. até 509 a.C., o período da República, que vai de 509 a.C. até 27 a.C., e o período do Império, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Portanto, o maior período da Roma Antiga foi o período imperial. Monarquia, república e império. Nós vamos ver agora, vamos estudar um pouco agora sobre o que foi a monarquia romana, o tempo dos reis. Bom, meninos, a monarquia romana, existiram 7 reis, tá? 4 de origem latina, no caso assim, itálica, vamos botar assim, latina e sabina, e os 3 últimos, de origem etrusca. É importante a gente ressaltar isso. Roma, até o momento que não foi dominada pelos etruscos,
Roma era basicamente uma vila. Na mão dos etruscos, essa sociedade floresceu. Roma tornou-se uma cidade muito grande. Os etruscos construíram e fizeram várias obras que acabaram transformando Roma numa cidade próspera e que de maneira sistemática cobiçada por outros povos. Vamos tentar entender então como é que foi que ocorreu esse surgimento dessa cidade. Como eu falei, latinos e sabinos criam uma vila. Os etruscos, saindo lá do noroeste da Península Itálica, dominam Roma, acabam tendo poder e acabam alçando o cargo de rei em Roma. Como? Muitos etruscos entraram em Roma como comerciantes e artesãos. Por meio de alianças com pessoas locais, alianças eu digo com casamentos, com favores, muitos etruscos começaram a ascender socialmente, tornando-se pessoas importantes, ou seja, eram estrangeiros que assumiram status, passaram a ter status na sociedade romana. Para a gente fazer uma comparação, em Atenas, o estrangeiro ele não tinha direito a nada. Em Roma, o etrusco, que é um estrangeiro, ele acabou conseguindo chegar ao cargo de rei, tá bom? Como que ele fez isso? Como eu falei, com alianças com a população local, ou com casamentos, ou com favores. De alguma forma, com essas alianças, eles alçaram o poder. É interessante que durante o período que os etruscos governaram Roma, foi o período mais próximo da monarquia romana. Por quê? Tornou-se um grande centro urbano organizado, próspero e protegido. Uma das coisas que os etruscos fizeram, ali era uma região muito pantanosa, portanto, eles drenaram o pântano. Qual a importância disso? Regiões que antigamente não podiam ser habitadas acabaram sendo por conta da drenagem desses pântanos. Construíram templos, como por exemplo o Capitólio, uma grossa e uma extensa muralha, conhecido como a muralha serviana, e uma ponte que ligavam as duas margens do rio Tibre. Portanto, Roma deixou de ser uma sociedade de pastores e tornou-se um grande centro urbano. É interessante também que muito do que os etruscos fizeram acabou influenciando nos costumes romanos. Por exemplo, a gente vê muito aquelas representações de romanos com aquelas togas. Quem usava toga era o etrusco. O romano acabou utilizando isso. Passaram a utilizar litores. Por exemplo, o que é um litor? O litor nada mais é do que uma espécie de um guarda-costas de uma autoridade. Os etruscos, eles tinham a desconfiança de parte da população romana. Portanto, eles andavam com espécies de guarda-costas que protegiam essa autoridade no meio da rua. Os romanos passaram a fazer o mesmo. Outra coisa, a ideia, por exemplo, de construir arcos nas suas edificações. Nós vimos, os gregos usavam colunas, as colunas-zonas. Os romanos usavam arcos para construir as suas edificações. Quem começou com isso foram os etruscos. Portanto, é importante ressaltar que para o período da monarquia romana, os etruscos foram de extrema importância. Roma sai de uma cidade de uma vila de pastores para se tornar um grande centro urbano, próspero, protegido e organizado. Ok? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre como que era a organização política e social da Roma Antiga.
Vamos pensar, vamos falar um pouco sobre agora a organização social. Vamos pensar Roma, a sociedade romana, como se fosse uma pirâmide, ok? Aquela pirâmidezinha que eu faço no quadro. No topo dessa pirâmide, eu tenho um grupo conhecido como os patrícios, ou pater, que significa pais de família, certo? Os patrícios, eles eram os membros das famílias mais ricas e os únicos com direitos políticos, ou seja, o único indivíduo que tinha dentro de Roma que podia ter direito político era o patrício. Abaixo dos patrícios eu tenho a grande maioria da população romana, que era a plebe, os plebeus, que significa povo. Os plebeus eram pequenos agricultores, artesãos, comerciantes, que não tinham direitos políticos e ainda poderiam ser escravizados por dívidas. Ou seja, patrícios, plebeus. Abaixo, um pequeno grupo, o que eles chamavam de clientes. Eram servidores ou protegidos do chefe de uma grande família. Eles faziam o seguinte, eles trocavam proteção, a comida e roupa e moradia, e o cliente servia esse homem. Vamos pensar aqui, como é que era a vida do cliente. Minha família está passando fome. Eu ia num patrício e falava bem assim, eu preciso da ajuda do senhor, eu preciso alimentar meus filhos, eu preciso dar um teto para meus filhos. O patrono falava assim, ok, você pode ficar aqui, mas você vai me servir, você vai cuidar dos meus animais, você vai cuidar da minha casa, se quebrar alguma coisa você que constrói, você que faz tudo. Ou seja, os clientes nada mais eram que pessoas que necessitavam do cuidado desse patrono, que necessitavam desse apoio desse patrono. Eles serviam a esses patrícios, ok? E por último, um grupo também muito pequeno. Olha só, na Roma antiga, no período da monarquia, haviam poucos escravizados. Não existiam muitos escravizados. Por que não existiam muitos escravizados? Porque em Roma não havia muita guerra. Era um local muito protegido, ou então eram pessoas escravizadas por dívidas. Então, a grande maioria dos escravos eram escravos de dívidas. E uma pequena parte eram pessoas que eram capturadas em guerras. Ou seja, não era um grupo muito extenso. Roma não tinha muito escravo nesse período da monarquia. Por quê? Não existiam muitas escravidões por dívidas ainda, certo? E também não se envolviam muito em guerras. Mas, então, assim está dividida a sociedade romana. Patrícios, que têm direitos políticos, são as famílias mais ricas e mais poderosas. Abaixo deles, os plebeus, o povo, que geralmente eram comerciantes, artesãos, não tinham direitos políticos e poderiam ser escravizados por dívidas. Abaixo desse grupo, um pequeno grupo conhecido como cliente. O cliente eram pessoas que serviam aos patrícios em troca de proteção. E abaixo deles, um pequeno grupo também de escravos, ou por dívidas, que era o maior número, ou então escravos de guerras, que não existiam muito. Mas, como que politicamente era a Roma no período monárquico? Obviamente, Roma tinha um rei, ou rex, como eles chamavam, né, em latim. Esse rei era a maior autoridade religiosa e militar na cidade de Roma. Mas tem um fato que é bem legal. Na Roma antiga, na monarquia, no período monárquico, o rei não era hereditário. O rei morria e quem indicava o seu sucessor? O Senado. E quem compunha o Senado? Os patrícios. Portanto, apesar de existir um rei em Roma, que era a maior figura, no caso, militar e religiosa, o maior grupo político mesmo, quem controlava politicamente a Roma antiga,
eram os senadores, o Senado era composto por patrícios. Então vamos lá. Quando um rei morria, os senadores escolhiam reis que favorecessem esse grupo. Por exemplo, digamos que tem um rei, um cara que quer ser rei, e ele acredita que plebeus e patrícios possam se casar. Naquela época, plebeus e patrícios não podiam se casar. E esse indivíduo que pleiteia o cargo de rei, ele fala assim, ó, plebeus e patrícios devem ter os mesmos direitos e devem se casar. O Senado nunca ia escolher um cara desse. O Senado ia escolher um cara que ia manter as estruturas de Roma. Portanto, para ser rei de Roma, tinha que, de alguma maneira, agradar os patrícios, os senadores. Portanto, quando um rei não fazia o que eles queriam, os senadores agiam de maneira bastante, complicada. Um grande exemplo, o último rei que teve em Roma foi um camarada conhecido como Tarquínio. O apelido que deram a eles, o soberbo. Os senadores acreditavam que ele era um cara soberbo. Com isso, o Senado matou Tarquínio. E a partir do momento que o Senado acaba com o reinado de Tarquínio, não existe mais monarquia em Roma. O que passa a existir é uma república. E essa república é controlada por um órgão, que é o Senado. Portanto, meninos, vimos aí, Roma surge como uma vila de pastores, na mão dos etruscos torna-se uma grande cidade, surge o período da monarquia, esse rei ele é controlado pelo Senado, o Senado tem todo o controle político e é composto por patrícios que vimos que não dão direitos a mais ninguém que não sejam eles. Roma é uma cidade extremamente desigual. E essa desigualdade vai ser ponto marcante no período da República. Meninos, até a próxima aula, tá bom? Próxima aula a gente vai falar sobre a República Romana. Vamos ver como é que foi esse período da história de Roma, que é muito interessante, tá bom? A gente vai ver muita revolta. Vou dar um spoiler. Espartacus. Esse cara vai ser barra pesada no período republicano. Beleza, meninos? Tchau, tchau. Um abraço e até o próximo encontro. Não se esqueçam, tem um slide lá de arquivo para vocês, tá bom? E com atividadezinha marota. Beijos e até mais.